Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos novamente para mais um vídeo aqui no canal e eu desejo que você seja bem-vindo de volta. Não se esquecendo aí de deixar, seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações e as demais coisas. Seja membro, faça parte do nosso grupo de WhatsApp e também ajude-nos com um Pix através do noradarvascaíno@gmail.com e também segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno e no Twitter, @radar_vascaíno. Bom, agora vamos falar alguns assuntos aqui nessa parte da tarde, começando com uma lembrança que foi feita nesta madrugada na Net Vasco, pelo Twitter, na verdade, do Nils Almirante, que colocou o seguinte: a última vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro no Mineirão havia sido em outubro de 1993. Olha, 30 anos atrás, e na ocasião o Gigante da Colina venceu por 3-1. Gols de William, França e Valdir. Realmente, já tinha bastante tempo aí que o Vasco não conseguia derrotar o Atlético Mineiro. Graças a Deus, essa escrita caiu e o Vasco conseguiu aí a vitória no último sábado, vencendo por 2-1 o Galo lá em Minas Gerais, jogando no Mineirão, né? Muito bem. Todos os jogadores do Vasco que tinham renovação automática de 2022 para 2023 já deixaram o clube. O último a sair agora foi o Edmar. Grande notícia, né? Edmar deixando o Vasco, vai jogar no CRB. O jogador não estará na representação do elenco já a partir desta segunda-feira. Segundo o Fábio Azevedo, o arroba, né? Fábio Azevedo TV, o Twitter dele, que noticiou a primeira possibilidade da negociação, e também com isso saem todos os que tiveram renovação automática: Thiago, Edmar, Anderson Conceição, Yuri Lara já tinha saído e tinha optado pela não renovação automática, mas também não chegou a ativá-la e deixou o Vasco para jogar no Japão. Também quem forneceu, né, essas informações foi o jornalista Marcos Vasconcelos, na verdade, da Super Rádio Tupi, que colocou isso aí. Então, o Edmar não faz parte mais do elenco do Vasco da Gama. A gente deseja uma boa sorte para o Edmar, que está indo lá para o CRB, vai se juntar ao Anderson Conceição, e com isso, agora a gente não tem mais nenhum jogador aí que teve renovação automática. Bom, ainda falando do jogo de sábado, executivo da 777 Partners celebra a vitória do Vasco na estreia do Brasileiro. Ele colocou: voltamos. Está aí o Twitter do Tyler Pasco da 777, colocando e voltamos, escrevendo embaixo and we back. Portanto, está aí. É até bacana a gente ver essa parte, essa interação do próprio pessoal também da 777. A gente pôde assistir ali o Luiz Melo em uns vídeos com sangue nos olhos, né, comemorando aí a vitória do Vasco. Enfim, parece que um peso está saindo nas costas dessa turma aí e o Vasco está conseguindo começar a querer andar no Campeonato Brasileiro. Ainda está cedo, mas vamos ver se realmente a gente vai ter caixa aí para conseguir seguir. Bom, um assunto aí não muito bom é com relação ao Bruno Tubarão, que acionou o Vasco na Justiça para cobrança de dívida de R$ 140 mil. É isso mesmo. O Vasco está respondendo a mais um processo de cobrança de dívida de ex-jogador na Justiça. Trata-se de Bruno Tubarão, meio atacante que defendeu o Cruz Maltino no ano passado e está no Atlético Goianiense. O Sport News Mundo teve acesso a detalhes do caso. A ação foi ajuizada por Bruno Tubarão contra a associação, mas também contra a Vasco SAF, ou o Vasco SAF, parte do futebol de São Januário comprada pela 777 Partners.
De acordo com o jogador nos autos, verbas rescisórias não foram pagas como acordado e a dívida chega ao valor de R$ 140.819,80. O caso corre na 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e neste fim de semana, a juíza Patrícia da Silva Lima marcou o primeiro encontro entre Bruno Tubarão e Vasco no tribunal para o próximo dia 3 de agosto. A reportagem do Sport News Mundo, já que é a matéria deles, não conseguiu contato com os envolvidos até o momento. Portanto, está aí a 777, junto com a associação, devendo aí 140 mil ao Bruno Tubarão. Será que era para isso tudo mesmo? Precisava chegar a esse ponto? Não pagar 140 mil para Bruno Tubarão? Aí é difícil, né, gente? Aí fica meio complicado. Mais um assunto aí que está dando dor de cabeça é o local do jogo entre Vasco e Palmeiras no próximo domingo. O Vasco pleiteou jogar no Maracanã, entrou na justiça, já que a dupla Fla-Flu e o consórcio Maracanã até o momento não tinham respondido favoravelmente, nem que sim, nem que não. E aí o Vasco entrou na justiça e tinha ganho, né, uma liminar, obrigando que o jogo fosse no Maracanã. Muito bem. O Fluminense se esperneou e também o Flamengo se espernearam, né, os dois. Portanto, saiu uma matéria na madrugada de ontem, né, dizendo o seguinte: desembargador impede Vasco de vender ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Na madrugada deste domingo, ou seja, ontem, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu uma liminar que impede que o Vasco venda ingressos no Maracanã para o confronto contra o Palmeiras no próximo dia 23 de abril. O Cruz Maltino pretende jogar contra o time de Abel Ferreira em partida válida do Campeonato Brasileiro no estádio Mário Filho. A liminar foi um pedido de Flamengo e Fluminense e autorizada pelo desembargador Ricardo Couto Castro. Flamengo e Fluminense recorrem da decisão judicial que autorizou que o Vasco jogasse a partida no estádio para o confronto contra o time paulista. Neste sábado, no entanto, foi definido só que o time cruzmaltino não pode ainda comercializar ingressos para a partida. A definição se o jogo acontecerá de fato no estádio deve acontecer ainda esta semana. Aliás, tem que acontecer, já que o jogo é domingo que vem. A decisão da Justiça do Estado do Rio determinou que com a venda dos ingressos, né, da partida, antes da decisão do desembargador titular do caso, poderia vir a prejudicar os torcedores e comprometer a decisão do uso do estádio para a partida. Aí abre aspas. Assim, por mais que se possa ter, por razoável interpretação do direito dada pela magistrada de primeiro grau, cabe aqui apenas só pesar, né, na verdade, a questão da preservação do interesse legítimo dos torcedores na aquisição do correto produto direcionado ao ingresso no estádio. Pelo exposto, defiro em parte a liminar para obstar que o agravado proceda à comercialização dos ingressos para a partida de futebol a ser realizada no dia 23/4/23. Até a apreciação da questão posta pelo desembargador natural, na segunda-feira, diz a decisão. Flamengo e Fluminense apresentaram um laudo da empresa Greenleaf, afirmando que, para manter o gramado do Maracanã em boas condições até o fim do campeonato, seria preciso um período de descanso de 72 horas entre partidas. No entanto, o jogo do Vasco contra o Palmeiras aconteceria apenas 24 horas depois do confronto entre Fluminense e Atlético Paranaense, previsto para o sábado, dia 22 de abril, às 16 horas. Os clubes têm a concessão do Maracanã e ainda ressaltam que, com a realização do jogo do Cruz Maltino, seriam 10 partidas a serem jogadas no gramado do estádio no mês de abril. A fonte dessa matéria é o GE. E uma coisa que eu acho graça
é que eu quero ver, na hora que começar a funilar a Copa do Brasil e também a Taça Libertadores da América, como é que Flamengo e Fluminense vão fazer para se virar se um tiver que jogar no Maracanã, se o outro vai ficar impedido de jogar por 72 horas? Para eles vale. Pode ter jogo na quarta e na quinta e eles jogarem no sábado e domingo, porque eles agora se acham dono do Maracanã só porque administram o estádio. Vocês têm uma concessão, o estádio não é de vocês. Então, parem com essa baboseira de ficar falando de gramado, porque isso aí não vai colar, não para cima da gente. Mas, enfim, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário se você acha que o Vasco deve jogar essa partida em São Januário ou seria melhor jogar no Maracanã. Comenta aí para a gente depois poder debater. Bom, segundo o site Mercado da Bola, o Vasco encaminha acordo com Franco Facundes, do Nacional do Uruguai. O Vasco está próximo de fechar a contratação do jogador Franco Facundes, de 22 anos, atualmente defendendo o Nacional do Uruguai. De acordo com informações apuradas, o empresário do jogador está trabalhando para costurar um acordo com o clube carioca para a próxima janela de transferências internacionais em junho. A notícia do interesse do Vasco no jogador foi inicialmente divulgada pela imprensa uruguaia. Segundo relatos, o clube brasileiro ofereceu quase 6 milhões de dólares, o equivalente a 29 milhões e meio de reais na cotação atual, por 80% dos direitos do jogador. O empresário de Franco Facundes está em contato com o Vasco por meio de mensagens, enquanto a diretoria do clube vem observando o jogador desde o último semestre. Agora, finalmente, parece que a contratação do meia está avançando. Na temporada atual, Franco Facundes participou de 12 jogos pelo Nacional, mas ainda não marcou nenhum gol. Mas o meio-campista se destaca alto número de participações e assistências a gol. Em 2022, o jogador uruguaio balançou as redes adversárias 12 vezes em 41 partidas que disputou. O Vasco não é o único clube interessado no camisa 10. De acordo com informações, o Bahia também está de olho no jogador. O clube sondou o atleta recentemente e indicou que pode enviar uma proposta na próxima janela de transferências. Mas o Cruz Maltino desponta na frente no momento. Franco Facundes é um jogador uruguaio que foi revelado pelo Nacional do Uruguai e se destaca pela sua habilidade, visão de jogo e cobrança de faltas. Com mais de 50 jogos pelo Nacional em seu currículo, também já passou pelo Boston River do Uruguai e pelo Montevideo City Toque do Uruguai também, ambos em empréstimos. O Vasco, que reestreou no último domingo, no último sábado, né, pelo Campeonato Brasileiro, está de olho aí nesse Franco Facundes, que poderia vir a ser o camisa 10 de São Januário. E aí, para você, estaria de bom tamanho Franco Facundes chegando aí, e aí, de repente, a gente tendo um 10 no meio do ano? Quem sabe, né? Por que não? E enquanto essa contratação do uruguaio não acontece, mais um jogador do Santos está chegando aí para jogar no Vasco. O Vasco vai pagar 500 mil reais pelo empréstimo do Carabarral até o fim do ano. O Santos acertou um empréstimo do meio argentino, Gabriel Carabarral, ao Vasco até o final da temporada por 500 mil reais. O acordo tem opção de compra e os salários do jogador serão pagos integralmente pelo clube carioca. O jogador nem foi relacionado para a estreia do Peixe ontem, no jogo contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Carabarral foi contratado ao Argentino Juniors no meio do ano passado por 8 milhões de reais, mas não conseguiu se firmar no Peixe. Neste ano, chegou a ganhar espaço com o elenco do técnico Odair Hellmann, mas sofreu uma lesão muscular e voltou a figurar longe das primeiras opções do treinador. Então a gente está vendo que é um jogador que se lesionou também. O meia tem contrato com o Santos até 10 de agosto de 2026
e até o momento ele jogou 12 jogos e fez um gol com a camisa do Peixe. Carabarral é o segundo jogador do Santos emprestado ao Vasco. Além dele, o clube carioca já conta com o atacante Juan Seco, que virou Juan Cruz, que também está por empréstimo até o fim da temporada. Juntando-se agora também, né, ao nosso queridíssimo Matheus Cocão, que chegou na última sexta-feira. Bom, minha gente, esses aí, eu também gostaria que você deixasse seu comentário com relação ao Carabarral. Você acha que ele vai vir e vai resolver o problema do Vasco? Vai ser o número 10 até o Facundes chegar? Ou ele não vai vestir a 10 e a 10 vai ficar reservada para o Facundes? Será que ele vem mesmo? Não sei, né? Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar neste vídeo. Lembrando a você que daqui a pouquinho, às 22 horas, a gente está de volta com a nossa live especial, hoje começando, como eu disse, às 22 horas. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho. Um forte abraço para você e valeu!